Qual é a história mais assustadora que você conhece e sabe ser completamente verdadeira? Meu primo deu carona para um caroneiro há cerca de 20 anos. O cara parecia ser legal. Meu primo estava com fome, então parou no McDonald's, comprou café da manhã para o caroneiro também. Deixou o cara onde ele disse que estava indo. Nada demais. Na manhã seguinte, meu primo está assistindo as notícias da manhã e vê o rosto do caroneiro. O sujeito era um assassino em série e havia matado alguém que o havia pegado. Meu primo liga para a polícia e eles o chamam para depor. Acontece que o caroneiro matou a pessoa seguinte a que meu primo havia dado carona. Ele havia matado algumas pessoas que lhe deram carona, esse era o seu modus operandi. Eles perguntaram ao caroneiro por que ele não matou meu primo. Ele disse: eu tinha planejado, mas ele era um rapaz muito legal, comprou meu café da manhã. Eu não poderia matar alguém que comprou meu café da manhã. Nossa, eu tive algo semelhante acontecendo comigo. Quando eu era mais jovem, estava na Colômbia, o país, e, em certo momento, estava bêbado e peguei um táxi de volta para o meu hotel. Estava com fome, então pedi ao motorista para passar no McDonald's primeiro. Comprei bastante comida e convidei o motorista do táxi também. Tivemos uma boa conversa e, mais tarde, ele me deixou. Justo antes de me deixar, ele me disse que eu nunca deveria pegar um táxi aleatório em Bogotá e que na verdade ele pretendia me assaltar com seus amigos que estavam esperando um pouco mais adiante na estrada do McDonald's. Mas porque eu comprei comida para ele, ele desistiu da ideia. Arrepiante. Um oficial soviético viu em seu computador que os Estados Unidos haviam lançado armas nucleares contra sua nação. Em vez de iniciar o apocalipse, ele hesitou. Deve ser um problema no computador, vou verificar. Como não há uma estátua de bronze dele em cada cidade do planeta, eu nunca saberei. Seu nome era Coronel Stanislav Petrov. Meu bisavô voltou da Segunda Guerra Mundial com transtorno de estresse pós-traumático, e minha bisavó se recusava a dormir na mesma cama que ele porque ele continuava repetindo "não mate o Tom", que foi o que ele disse antes de testemunhar a morte de seu amigo de infância. Felizmente, ele conseguiu fazer terapia e ficou bem, mas ficou em uma cadeira de rodas até eu ter cerca de 11 anos. Durante o jantar de Natal, ele sentou enquanto todos nós comíamos, completamente imóvel. Meu avô perguntou: "Você está bem, pai?" E ele começou a chorar, soltando um "não mate o Tommy" muito alto e cheio de dor, e começou a chorar. Eu sei que não é assustador, mas isso me assustou emoticon triste. Quando eu era criança, havia um voyeur no bairro. Mas a parte estranha é que todos nós sabíamos quem era, um sujeito um pouco mais velho chamado Ralph, que morava algumas ruas à frente e fumava como uma chaminé. Sabíamos disso porque ele foi pego uma vez no início por um vizinho enquanto estava no telhado, observando através do vitral. O vizinho havia deixado uma escada encostada na casa ao fazer trabalhos mais cedo naquele dia, mas depois disso ele era como um fantasma, impossível de pegar. As pessoas encontravam pegadas e bitucas de cigarro do lado de fora das janelas, sentiam o cheiro de fumaça de cigarro e ocasionalmente viam a cereja vermelha do cigarro brilhar na floresta. Às vezes, pais e adolescentes irritados que o avistavam na escuridão saíam em perseguição, mas ele se movia como um cervo pela floresta e ninguém conseguia pegá-lo. A polícia se envolveu algumas vezes e o levaram, mas nunca por muito tempo, parcialmente, acredito eu, porque ele tinha uma esposa com deficiência pela qual ele era o único cuidador. Ele era meio que um homem do saco do bairro, embora felizmente parecesse ser inofensivo, apesar de extremamente assustador. Muitos anos depois, houve uma onda de arrombamentos no bairro. As pessoas até brincavam na época que não poderia ser o Ralph, porque todos nós imaginávamos que ele já tinha cópias das chaves dos esconderijos de todo mundo. Nota: mais tarde descobrimos que ele definitivamente tinha chaves de algumas casas. De qualquer forma, todos estavam em alerta. Uma noite, um dos vizinhos ouviu uma confusão do lado de fora e correu para fora para encontrar um estranho deitado em sua entrada, todo machucado. Eles chamaram a polícia e, quando chegaram,
Conseguiram identificar o sujeito como alguém com prisões anteriores por arrombamento e encontraram itens dos arrombamentos anteriores em seu veículo nas proximidades e mais tarde em seu apartamento. Quanto a como ele acabou tirando uma soneca sangrenta na entrada. Ele disse que foi atacado por trás no escuro e nunca conseguiu ver direito o sujeito. Tudo que ele lembrava com certeza era que o sujeito cheirava a fumaça de cigarro. Eu estava descendo depois de passar 2 semanas fazendo trabalho em trilhas no Colorado alguns verões atrás. Um homem que estava subindo parou para conversar conosco sobre nosso trabalho e perguntou se tínhamos visto alguém alcançar o cume enquanto estávamos lá em cima. Contamos a ele que o primeiro cume da temporada tinha sido alcançado alguns dias antes e desejamos boa sorte. Um amigo meu caminhou naquela área no dia seguinte e viu um helicóptero circulando. O cara havia descido pela agulha errada e morreu. Ainda me parece louco pensar sobre isso. Este é pessoal. Minha família e eu estamos morando em uma casa alugada por alguns meses porque meu pai não foi bom com dinheiro. Esta casa em particular era de propriedade de um amigo relativamente rico dele que estava passando por um divórcio porque sua esposa desenvolvera um problema sério e duradouro com drogas. Então, estamos morando lá por um preço bastante acessível. Uma noite perto do Natal, eu acordo sonolento e vejo uma mulher vestindo branco mexendo em gavetas do outro lado do quarto. Devo ter feito algum som porque ela se virou e veio apressada na minha direção, dizendo suavemente, SHHH, volte a dormir, garotinho. Estranhamente, foi o que fiz. Ela parecia com a Liza Minnelli, se isso for relevante de alguma forma. Na manhã seguinte, eu acordo e meus pais estão agindo de forma estranha. Ouço um deles fazer um comentário como não consigo dizer o que foi levado e o que não foi. Por alguma razão, só conectei os pontos quando era mais velho e nunca contei a eles o que vi, pensei que fosse um sonho. Então, sim, a ex-viciada em crack que era dona da nossa casa alugada invadiu, provavelmente tinha uma chave, e eu a vi, mas não fiz ou disse nada. Eu tinha provavelmente uns 9 anos na época. Minha família literalmente teve uma festa para se lembrar. Realizamos uma festa de Natal super tardia em março, convidamos alguns vizinhos, incluindo um casal mais velho. Apesar de alguns comentários estranhos do marido mais velho, como estou tão feliz por poder ter uma última refeição boa, todos se divertiram, e todos nos diziam como a festa e a comida estavam ótimas. Eventualmente, o casal mais velho foi para casa um pouco mais cedo do que o restante dos convidados, e não pensamos muito nisso. Cerca de 1 hora depois, quando outro convidado estava prestes a sair, eles voltaram correndo para dentro da casa gritando sobre a presença de policiais e paramédicos em nossa rua. Acontece que o marido do casal mais velho simplesmente caiu morto cerca de 30 minutos depois de chegarem em casa. Acho que, para ser justo, um grande ponto de discussão na festa era como ele já estava praticamente com um pé na cova devido a condições de saúde, e era apenas uma questão de tempo, mas não imaginávamos que seria tão cedo.